Saudações a todos. Vamos trazer para nossa reflexão o tema já abordado, né, a colocação já trazida para nossa análise, de que todo bem negligenciado é um mal. Ou seja, todas as oportunidades que nós perdemos de fazer o bem, nós estamos fazendo um mal. Mas essa situação, ela não se caracteriza apenas por perdas de oportunidades que ocorrem nas nossas vidas. Há também situações em que a própria encarnação como um todo caracteriza uma perda de oportunidade, caracteriza um estado constante de negligência diante da vida, diante dos deveres que a vida nos traz, né? E Kardec traz um exemplo muito interessante no livro Céu e Inferno, em que ele coloca ali na parte das manifestações, né, dos espíritos, ele coloca o caso da Ângele dentro do quadro de espíritos endurecidos. Espíritos endurecidos, não porque ela tivesse cometido crueldades, grandes crueldades, né? Porque essa palavra endurecido pode nos dar essa impressão de um espírito muito perverso, endurecido no mal. Não era o caso desse endurecimento na crueldade como nós entendemos, mas endurecido porque de difícil mudança. Ela teve um comportamento, ela vinha como espírito tendo um comportamento de difícil mudança, justamente nessa negligência diante da vida, negligência diante dos deveres que a vida nos traz, né? Então vamos lá. Kardec coloca Ângele, nulidade sobre a terra. Essa comunicação desse espírito veio em Bordeaux em 1862. Um espírito se apresenta espontaneamente ao médium sob o nome de Ângele. Arrependei-vos de vossas faltas? Não. Então por que viestes até nós? Para tentar. Não sois, pois, feliz? Não. Sofreis? Não. O que vos falta? A paz. Aí Kardec faz um comentário. Certos espíritos não consideram como sofrimentos, senão aqueles que lhes lembrem as dores físicas, tudo convindo que o seu estado moral é intolerável. Então, evidentemente que ela sofria, e muito. Ela estava em busca de paz. Evidentemente que havia um sofrimento muito grande moral, mas ela coloca que não sofria, porque ainda trazia essa ideia de sofrimento físico, que ela não tinha, né? Como pode a paz vos faltar na vida espiritual? Um lamento do passado. O lamento do passado é um remorso, portanto. Vos arrependestes? Não. É por medo do futuro. Que temeis? O desconhecido. Então, ela deixa muito claro que não havia um arrependimento, não havia um remorso, uma conscientização do que ela havia feito. Na verdade, o que havia era um medo do futuro. É o que ela temia, era o desconhecido, o medo do futuro. Quereis dizer-me o que fizestes na vossa última existência? Isso me ajudará talvez a vos esclarecer. Nada. Em qual posição social estáveis? Mediana. Fostes casada? Casada e mãe. Cumpristes com zelo os deveres desta dupla posição? Não. Meu marido me entediava, meus filhos também. Então, nós vemos aqui, né, pelo que ela mesma passa por suas respostas, que ela mesma conclui que ela não fez nada na última existência, né?
O que fizestes na vossa última existência? Nada. No entanto, nós vimos que ela foi esposa e mãe. E por que não fez nada? Então é isso que nós vamos ver estudando a personalidade desse espírito Ângeli, analisando as suas respostas. E o médium continua as suas perguntas a ela. Como se passou a vossa vida? A me divertir na juventude e a me aborrecer na madureza. Quais eram vossas ocupações? Nenhuma. Quem, pois, cuidava de vossa casa? A doméstica. Não será nessa inutilidade que será preciso procurar a causa de vossos lamentos e de vossos temores? Talvez tenhas razão. Não basta com isso convir. Quereis para reparar essa existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem ao nosso redor? Como? Pergunta ela, né? Como? Ajudando-os a melhorarem-se pelos vossos conselhos e vossas preces. Eu não sei orar. Faloemos em conjunto. O aprendereis. Quereis isto? Não. Por quê? A fadiga. Então, era um espírito entediado, cansado, que não se movia a nada para mudar aquele quadro. No entanto, ele se apresentou ali, né? Vamos ver então a que conclusões nós vamos chegar continuando a leitura, porque Ângeli não se movia a nada, tudo era cansativo para ela. E o espírito orientador se manifesta ali através do próprio médium, né? Que estava ali se comunicando com a Ângeli, e ele traz uma instrução. Então vamos ver. Damos-te instruções, colocando-te sob os olhos diversos graus de sofrimento e de posição de espíritos condenados à expiação em consequências de suas faltas. Aqui ele está se referindo a vários outros exemplos que constam do livro Céu e Inferno, um livro muito, muito importante para ser lido, analisado. E o espírito continua. Ângeli era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida era tão inútil aos outros quanto a ela mesma, não gostando senão do prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres da família e da sociedade, estas satisfações do coração, únicas que podem dar o encanto da vida, porque são de todas as idades. Não pôde empregar os seus jovens anos senão nas distrações frívolas. Depois, quando os deveres sérios chegaram, o mundo fizera o vazio ao redor dela, porque fizera o vazio em seu coração. Vamos dar uma parada para refletirmos sobre essa situação, quando se coloca todos os objetivos, a razão da vida nas distrações que exigem ali o vigor da juventude, né? E é muito comum pessoas se entregarem excessivamente aos prazeres da vida, contando ali com o seu vigor, com a sua juventude. Encontrarão dificuldades, porque os anos passam e as situações mudam. A vida nos coloca já não só o declínio do corpo, mas a própria vida exigirá de nós deveres, né? Deveres, é natural, para isso que estamos aqui. Mas esses deveres nos entediarão, esses deveres não trarão para nós o sabor do dever cumprido, o encanto da vida. Foi o que aconteceu com ela. Aquelas coisas que lhe trariam o verdadeiro prazer da vida, ela negligenciou.
E agora, não só na existência entediada, como continuava como espírito entediado, né? Então, continuando aqui, sem defeitos sérios, coloca ele, sem defeitos sérios, mas sem qualidades. Então, é importante desenvolvermos qualidades, virtudes. Ela fez a infelicidade de seu marido, perdeu o futuro de seus filhos, arruinou o seu bem-estar por sua incúria e por seu desleixo. Isso é uma crueldade, né? Com certeza, quando eu dissemos ali que aquela conotação de crueldade não seria o caso, porque estamos falando ali de perversidade, que temos ali uma ideia, né? Um entendimento em relação à crueldade, perversidade, mas isso também é uma grande crueldade. Por quê? Porque ela fez a infelicidade do seu marido, perdeu o futuro de seus filhos, arruinou o seu bem-estar por sua incúria e seu desleixo. Ela falseou o seu julgamento e o seu coração, pelo seu exemplo primeiro, e abandonando-os aos cuidados dos domésticos. Então, ela prejudicou, ela falseou o julgamento o julgamento e o coração dos filhinhos, pelos exemplos, né? Então, porque abandonou-os aos cuidados domésticos, né? Então, esse abandono e essa entrega aos domésticos prejudicou demais aos seus filhinhos. Então, abandonando-os aos cuidados dos domésticos, que ela não se dava mesmo ao trabalho de escolha. Sua vida foi inútil ao bem e por isso mesmo culpável, porque o mal nasce do bem negligenciado. Mais uma vez estamos vendo aqui essa colocação. Compreendei bem, todos, que não basta vos abster das faltas, é necessário praticar as virtudes que lhes são opostas. Estudai os mandamentos do Senhor, meditai-os e compreendei que se vos colocam uma barreira que vos detém à margem do mau caminho, vos forçam ao mesmo tempo a retornar para trás para tomar a rota oposta, que conduz ao bem. O mal é oposto ao bem, portanto, aquele que quer evitá-lo deve entrar no caminho oposto, sem o que a sua vida é nula, suas obras são mortas, e Deus nosso Pai não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Aí então o médium pergunta a esse espírito orientador: posso vos perguntar qual foi a existência anterior de Ângeli? A última devia ser-lhe a consequência. Ela viveu na preguiça beata e a inutilidade da vida monástica. Preguiçosa e egoísta por gosto, quis tentar a vida de família, mas o espírito tem muito pouco progredido. Ela sempre repeliu a voz íntima que lhe mostrava o perigo. A inclinação era doce e gostava mais de se abandonar que fazer um esforço para se deter no início. Hoje ainda compreende o perigo que há em manter-se nessa neutralidade, mas não sente força para tentar o menor esforço para dele sair. Orai por ela, despertai-a, forçai os seus olhos a se abrirem à luz. É um dever, ninguém o negligencie. O homem foi criado para atividade. A atividade de espírito é a sua essência. A atividade do corpo é uma necessidade. Cumpri, pois, as condições de vossas existências, como espírito destinado à paz eterna. Como corpo destinado ao serviço do espírito, o vosso corpo não é senão uma máquina submetida à vossa inteligência. Trabalhai,
Cultivai, pois, a inteligência, a fim de que ela dê um impulso salutar ao instrumento que deve ajudá-la a cumprir a sua tarefa. Não a deixeis nem em repouso nem em trégua, e lembrai-vos de que a paz, a qual aspirais, não vos será dada senão depois do trabalho. Portanto, assim como por longo tempo negligenciastes o trabalho, assim por longo tempo durará para vós a ansiedade de esperá-lo. Trabalhai, trabalhai, sem cessar. Cumpri todos os vossos deveres, sem exceção. Cumpri-os com zelo, com coragem, com perseverança, e a vossa fé o sustentará. Aquele que cumpre com consciência a tarefa mais ingrata, a mais vil em vossa sociedade, é 100 vezes mais elevado aos olhos do mais alto do que aquele que impõe essa tarefa aos outros e negligencia a sua. Tudo são degraus para subir ao céu. Não os quebreis, pois, sob os vossos pés, não os quebreis, pois, sob os vossos pés, e contai com que estáis cercados de amigos que vos estendem as mãos e sustentam aqueles que colocam a sua força no Senhor. Monode, o espírito que trouxe essa orientação em Bordeaux foi Monode. Então, muito claro, muito claro, e que chamamento para nós, buscarmos sempre estar em atividade no bem, cumprindo com zelo tudo aquilo que nos cabe, para não negligenciarmos a tarefa que nos foi oferecida pelo Pai. E nós vimos que ele fala aqui dos perigos, ela sempre repeliu a voz íntima que lhe mostrava o perigo, a essa inclinação que ela tinha para a negligência. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca ali, naquela coletânea de preces, lá no final, ele fala dessa advertência diante do perigo. Vamos ver, então, aqui. Através dos perigos que enfrentamos, Deus nos lembra a nossa fragilidade e a condição efêmera da nossa existência. Ele nos mostra que a nossa vida está nas suas mãos, ligadas por um fio que pode romper-se no momento exato em que menos o esperamos. Ninguém é privilegiado, pois grandes e pequenos estão todos submetidos às mesmas condições. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que frequentemente essas consequências, caso se verificassem, teria sido a punição de uma falta ou de um dever não cumprido. Então, esse prefácio que ele faz na prece diante de um perigo, chama-se exatamente Diante de um Perigo, e ele fala sobre esses alertas que Deus nos traz, nos alertando sobre situações que se desencadearão. São alertas e nós nos vemos ali diante de uma situação. E nem sempre percebemos e muitas vezes acabamos passando por situações difíceis, porque desconhecemos, não queremos entender que muitas aflições, muitas tragédias, muitas complicações físicas, emocionais, até mesmo morais, incluindo doenças, poderiam ser evitadas, nem precisariam ocorrer, porque muitas delas nem estão enquadradas nas provas, nas nossas expiações, mas são resultados de dever negligenciado. A falta de atenção, os descuidos variados, as negligências, grandes, pequenas, que nos permitimos, podem gerar, sim, quadros não previstos que não haveria necessidade de ocorrer. E quando ocorrem, podem entrar no quadro de provas e expiações, gerando como fruto exatamente do dever negligenciado.
Então é isso, é preciso que nós entendamos profundamente esse alerta. Mais uma vez, para finalizarmos, todo bem negligenciado é um mal. O mal nasce do bem negligenciado. Que fiquemos em paz. Olá! Hoje nós vamos concluir o tema que iniciamos há 2 encontros atrás, 2 palestras atrás, quando abordamos a questão do que ocorreu àqueles que procuraram Jesus e que haviam sido curados por ele, pelo Mestre. Então estudamos um relato ali da mulher hemorroíça e hoje nós vamos concluir com mais uma história, mais um relato. E neste caso, o que ocorre com ele é imediatamente depois, tá? Então, como sabemos, havia muita questão da prova da lepra, né, naquele momento, que hoje é chamada de hanseníase, né? Então, vamos ver capítulo 13, livro Primícias do Reino, pelo espírito de Amélia Rodrigues, psicografia do médium Divaldo Franco. Ser limpo, esse é o nome, é o título do capítulo. A felicidade explodia em sua alma, como se uma cascata acabasse de irromper no canto de uma estrondosa sinfonia. Acontecera repentinamente. Vira-o ao longe descendo a montanha, e a multidão com ele. Parecia nimbado de estranha luz. Esse era o poder do mestre, né? Pairava à sua volta um halo de serena tranquilidade. Algo se passara nele. Inusitada coragem impelira-o à frente. Aí ela começa a relatar sobre o homem, né, que ali junto, vendo o mestre ao longe, se enche de coragem para abordá-lo. Até ali fora um animal desvairado, caçado e foragido. Então, Amélia Rodrigues começa a descrever a respeito desse homem. Proibido de entrar nas cidades, vagava pelos campos, quase sempre misturado à farândola dos desgraçados do seu jaez. E, inevitavelmente, naqueles tempos, quem estivesse acometido, né, da hanseníase realmente era excluído da sociedade, né? Então, viviam ali perambulando, se escondendo, não era permitido a presença deles junto aos demais dentro das cidades, ou seja, eles eram escorraçados. Quando afloraram as primeiras manchas roxas na pele tostada e as pústulas nauseabundas e doridas começaram a apodrecer o corpo, também principiara a morrer. Imagina a dor ali, né? Não só física, mas a questão emocional de você ser ali banido, de você não ser condenado a uma doença incurável, né? Então, é um princípio de morte ainda estando vivo, né? Ainda estando encarnado. Todos o escorraçaram. Então, quando se diz todos, inclusive as famílias, né? Baniam os seus membros. Os vínculos da família se arrebataram e os sonhos da juventude converteram-se em trevas hediondas. Então, a vida repentinamente mudava. Acossado for expulso. Nome, procedência ficaram para trás. Agora somente um imundo. E quantos rótulos, né, nós damos aí às pessoas que estão em sofrimento. Temos que vigiar nesse sentido. Não nos deixarmos ser insensíveis à dor do outro. Não sabemos o que está por trás, né? E saibamos que há um espírito ali e tem o seu sentimento, tem a sua história, tem seu nome, como ela fala aqui. E de uma hora para outra ele deixou de ter tudo. Passava a ser algo
algo a ser repelido, né? Escorraçado, rotulado ali como imundo, inadequado, impróprio, né? Como se fosse uma fera. As dores acerbas lhe mataram a fé como trucidaram todas as esperanças. E quantas vezes nos deixamos levar pela revolta, né? Frente a uma prova tão difícil, muitos sucumbem, né? Então ele estava ali sem fé, sem caminho, sem destino, sem esperança. Apátrida no berço do nascimento, foragido sem crime. Confundido aos animais, cobria-se com o manto das noites estreladas e os trapos infectos, e ante o açoite dos ventos e a queda das chuvas, disputava as furnas com as feras e os detritos com os cães. Então só restava mesmo estar ali junto aos animais, então ele estava excluído. E veja, reflitamos quando ela fala foragido sem crime. Sabemos, né, da lei da ação e reação. Sabemos que somos herdeiros de nós mesmos, né? Então não existe um efeito sem uma causa, né? Se hoje estamos padecendo alguma dor, alguma prova, alguma expiação, certamente há uma razão justa, porque Deus é todo justiça, é todo amor. Não é um pai punitivo, então não havia um crime, né, na vida dele, naquela encarnação, nada que justificasse essa provação. Porém, guardem essa informação, né? Será que não tinha nada no passado dele? Vamos continuar e descobrir. Perder a faculdade de chorar, insensibilizar a si. Sentia apenas sua dor, profunda e cruel, vergastando-o sem cessar. Então, da mesma forma que as pessoas agiam de forma insensível com ele, ele também se insensibilizou, mediante a tantos maus tratos, a tantas perseguições, a essa situação de dor, de revolta, né? Então, o endurecimento, né? Acho que seria essa a melhor palavra. Então, ela agora faz uma pausa, né? E ela já avança ali, né? Porque ela faz essa introdução a respeito desse leproso. Mas aí ela começa a contar exatamente o momento em que ele chega perto do mestre, né? Que é o momento em que ele pede a cura, assim como tantos outros fizeram. Senhor, se tu quiseres, bem podes limpar-me. Eu creio que és aquele que todos esperamos. Dize, quero. Né? Então ele se mostra ali ao mestre como alguém que sabe, né, do Messias esperado. Então ele confia ali a cura dele a Jesus, reconhece, ele tem fé. As lágrimas aljofraram pela primeira vez nos olhos, depois de muitos anos. Então imagina como deve ter sido esse encontro, né? Alguém que está ali doente, dolorido, sem esperança, insensível, como ela mesma coloca, frente ali a presença, esse sol que é Jesus, se deixa ali, né? Ser ajudado, né? Então essas lágrimas também lavam a alma, né? Quando a gente está sofrendo tanto, quando a gente se permite ali ter esse momento de ajuda, né? Quando a gente busca uma ajuda e que a gente se fragiliza, né? Entre aspas, é o momento que a gente recomeça. A voz se estrangulou na garganta entumecida. E aí o mestre, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, sabendo evidentemente, né, não só do passado desse homem, mas também o que viria, né, o que poderia acontecer, lembremos do livre-arbítrio, né, de estar sujeito a. Ele fala, quero ser limpo. Então o mestre, ele atende, né, o pedido. Um estertor nervoso sacudira-lhe todas as fibras. Um imenso descontrole tomou-lhe o organismo alquebrado. Desejou gritar, mas não pôde fazê-lo.
Experimentava a sensação de uma transformação geral e violenta. Estupefato, sem o domínio da razão, àquela hora, acompanhava atônito a renovação dos tecidos febris e apodrecidos que se operava celeremente. Entenderam o que aconteceu, né? Jesus não infringiu nenhuma lei, né? Essa cura foi concedida por acréscimo da misericórdia de Deus. E essa cura física, né? Então já estava relatado da putrefação ali do corpo, né? Dos tecidos, da pele. Então, para que ele fosse curado, houve o quê? Uma regeneração celular. E o próprio enfermo, o próprio leproso, ele consegue sentir essa transformação ocorrendo no corpo dele, imediatamente após o mestre dizer: quero ser limpo. Então, foi como se fosse algo instantâneo. Ele sentiu as células dele, o corpo, a carne sendo regenerada, sendo curada imediatamente. O corpo era novamente um diamante na ganga dos trapos miseráveis. Então, aqueles trapos sujos, imundos, né, que ele se cobria para até mesmo acobertar essas chagas, essas úlceras, ficou ali só como lembrança dessa doença, os trapos, porque dentro estava ali um corpo 100% curado. Parece que cena de filme, né? Arrojou-se ao solo, sobre o rosto, e gritou, tartamudeando: que queres que eu faça? Então aquilo foi tão assim, né? A cura, o desejo dele, pediu ali com tanta fé, obteve, que ele ali, né, emocionado, ele fala para o mestre: o que eu faço? O que você quer que eu faça? Né? Ali como se fosse uma troca em sinal de gratidão, já que ele atendeu o seu pedido. Então, o que eu faço agora? Né? O que você recomenda? O que você quer que eu faça? Que eu faça tudo o que você me pedir. Seria esse ali o contexto, né? Lá, sabe aquele benfeitor? Nossa, eu faço tudo para pagar, né? Para recompensar esse milagre, essa cura. Oh, infinita alegria! Todo o seu ser fremia de júbilos. Vejam a recomendação de Jesus. Não o digas a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Então veja, né, foram ali algumas palavras que foram trocadas, né? O pedido, quando Jesus concede, né, a cura, e a recomendação do mestre. Não o digas a ninguém. Isso é muito importante, porque vai ser aqui as nossas reflexões mais profundas a respeito disso. O estranho rabi tornara-se diáfano. Uma beleza incomparável dele se irradiava. Parecia sorrir. A turba cercou-se, muda de espanto, e constatou-lhe a cura. Né? Então foi ali, aos olhos da multidão, aos olhos vistos, a mudança. Chega um leproso, sai um homem curado. Estuante, emoções em desalinho, saiu a correr. Então o homem, né, depois da cura, sai ali correndo. Mente em torvelinho, coração descompassado, voltava à cidade, né? O mestre não falou que era para ele se mostrar no templo? Então ele retorna ao lugar onde ele estava distante há muito tempo, que ele só vivia ali à beira, né? Porque ele não podia mais entrar lá pela sua condição de saúde. Antes, a pedradas fora expulso. Agora, cantando felicidade, retornava. Observemos isso. Pelo caminho, no entanto, sem poder guardar silêncio,
contava o prodígio de que fora objeto. Ele não havia perguntado ao mestre o que ele tinha que fazer, né, dessa nova vida pós-cura do corpo? E o mestre recomendou: não fales a ninguém. Mas ele, imprudente, orgulhoso, vaidoso, né, sem nenhum tipo de vigilância, inconsequente, sai a falar. Não guarda o silêncio. Quanto temos a observar com essa lição? Quais são as nossas atitudes quando conseguimos obter ali uma resposta, algo que a gente tanto busca? O que temos feito com isso? Estamos guardando para o nosso coração? Estamos celebrando isso intimamente, pensando, estando alegres e gratos? Ou estamos alardeando para o exterior? Reflitamos. A noite caíra sem preâmbulos. À luz das estrelas longínquas, o mestre reuniu os discípulos em agradável aconchego, né? Lembrando que o mestre tinha aí esses momentos de aprofundamento, esses momentos ali de muita proximidade com os seus discípulos, né? Junto aos seus. Chegada a hora do repasto e preparada a fogueira aquecedora, foram distribuídos pão e peixe defumado, acercando-se do rabi. Simão indagou curioso: seria necessário que o leproso pagasse o tributo? Porque essa foi a segunda recomendação. E como era sempre um ensinamento, né, ele queria saber, queria entender, né? Por que teria que voltar lá, se apresentar e pagar os tributos? As leis, os respeitos de justiça, respondeu Jesus. Jesus também sempre respeitou as leis humanas, né? Ele não queria arrumar nenhum tipo de conflito, né? Não existia lei, né? Lembra da questão dos tributos? Dai a César o que é de César, né? O que tem na moeda ali. De quem que é essa figura? Não é de César? Pois então, dai a César o que é de César. A mesma coisa aqui, a lei, os respeitos de justiça, porque estava na lei que você tinha que ir lá e acertar essas contas. E desejando esclarecer os companheiros, não refeitos da grande emoção, prosseguiu. Legalmente, ele estava morto, porque era isso, tinha sido banido, não existia mais. Então, para as pessoas, ele já era um ser morto, apesar de ainda estar encarnado. Trazido à vida por mercê de nosso Pai, deverá ser reconhecido por aqueles que representam a tradição. O tributo não entendamos como pagamento ou louvor, puro e simples, mas como expressão de testemunho de reingresso nos estatutos dos homens, né? É aquela questão mesmo de lei. Então, se uma pessoa é dada por desaparecida, se ela retoma, né, ela continua ali pagando seus impostos, pagando seus tributos, né, vivendo ali tudo que tem que ser feito para todos que estão dentro de uma mesma sociedade. Espicaçado pela curiosidade, André indagou: será justa a recomendação de silêncio? Né? Então, Pedro questiona sobre o tributo e seu irmão André sobre a primeira recomendação, que era a do silêncio. Não se faz necessário que todos identifiquem os sinais da mensagem de vida para que se disponham ao reino de Deus que está próximo? Então, André viu aquela cura que aconteceu. Então, para ele, era mais do que natural o ex-leproso se apresentar e falar, propagar, mostrar que ele estava bem, que ele havia sido curado, né, ali pelo bem da obra, né, para que todos acreditassem, validassem, né, e aquilo fosse algo ali que fosse benéfico, né. Então, pensemos nisso, porque hoje, com tantas facilidades de comunicação que a gente tem, a gente não está trabalhando muito essa questão da exposição, vemos aí blogs,
influenciadores, né, de pessoas que fazem ali, porque eu me curei desta ou daquela enfermidade, eu venci ali um vício, eu posso te ajudar a fazer a mesma coisa, sabe? Essas coisas aí que nós não temos muitas vezes propriedade. Na verdade, nós não temos propriedade nenhuma. Se nós vencemos uma dor, nós temos propriedade em cima da nossa dor. A dor do outro nunca vai ser igual à nossa, né? O caminho dele, né? Por mais que a doença seja ali de fato muito parecida, o caminho é outro. Então, nós não podemos, né? É muito cuidado, tem que ter um pouco de cuidado aí com essas pessoas que ficam ali dando esses testemunhos, porque pode ser que elas mais atrapalhem do que ajudem. E tem mais, quando dão esses testemunhos, muitas vezes elas estão presas no passado, revivendo uma dor. É uma forma delas até chamarem a atenção ali dos seus, né? Então, isso vale mesmo? A gente sair por aí alardeando algo muito bom que nos aconteceu, uma promoção, um encontro, uma data festiva, uma cura, ou algo muito ruim que nos aconteceu? Porque nós sempre falamos as coisas boas, né? Ninguém tem problema, né, nas redes sociais, ninguém quer se mostrar frágil mediante ao outro. Mas quando estamos ali doloridos, enfrentando uma prova, uma dor, um desafio, e aí, como é essa exposição? O mestre espraiou os olhos em derredor, como a delimitar os sítios onde se encontrava, e redarguiu. Não transcorreu muito tempo, eu vos falei que sois o sal da terra. Para que serve o sal se perde o sabor? Diluindo-se no repasto, o sal se faz presente sem alarde, e todos o podem identificar. Vejam que sempre era motivo de aprendizado. Muitas lições, muitos exemplos foram dados. Então, o mestre o faz relembrar que não fazia muito tempo, Jesus, havia falado para os discípulos, né, que eles eram o sal da terra. E qual é a função do sal? Salgar. Se você dilui, peguemos um copo com água, coloquemos lá uma colher de sal. Se nós transferirmos para um outro vasilhame de 1 litro, não vai estar tão salgado. 2 litros, 10 litros, vai se perder a propriedade, né? Não vai ser notado. A mesma coisa com relação a que a cura, a alegria. Não havia necessidade de se diluir, porque se diluindo, à medida em que ele foi contando para 1, para 2, para 10, para 100, aquilo tudo foi se perdendo. Em função do tempo, nós vamos parar aqui e na semana que vem a gente conclui, porque tem muitas coisas para a gente pensar, para a gente aprender, para a gente refletir. Então, uma semana abençoada, de muita paz, de muita luz a todos, e até o próximo encontro, se Deus quiser.